Vamos chamar aqui o Michel, vamos continuar no assunto do acidente. E o Michel, quero saber se o Michel está pronto para entrar com o link aí, para trazer para a gente mais informações. Então, Michel, boa tarde, meu querido. Olá, Tony, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todos que acompanham o Voz do Litoral desta quarta-feira. A gente continua repercutindo, então, o acidente que aconteceu na última segunda-feira em Guaratuba, na BR-376, onde 19 pessoas, acabaram morrendo neste acidente. No final da tarde de ontem, a Polícia Científica do Paraná e também representantes da comitiva do Pará falaram com a imprensa sobre as tratativas para a liberação dos corpos e sobre como será feito o translado para o estado de origem, ou seja, o estado do Pará. O diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochowski, explicou como se deu a atuação da Polícia Científica e comentou sobre a cooperação do estado do Pará para a liberação da vítima. Você acompanha o que ele falou agora. Esses eventos que têm desastre, eles são sempre um desafio para nós. Por isso que a gente já segue um protocolo internacional de identificação de vítimas de desastres e a gente tem uma comissão permanente feita pelo secretário de Segurança Pública que atende especificamente esses casos com múltiplas vítimas. Então, nós tivemos 7 peritos criminais do local, mais os técnicos, mais os nossos veículos que fizeram todo o trabalho lá de levantamento pericial, de como foi a dinâmica do acidente, se houve falha, quais as condições da via, todos os levantamentos de perícia criminal no local lá dos fatos. Então, as vítimas fatais são encaminhadas para o Instituto Médico Legal para identificar a causa-morte. E para a liberação daí dos corpos, nós utilizamos as 3 identificações primárias, que são a papiloscopia, a odontologia legal e a genética forense. Então, de todas as vítimas, a maioria foi pelos métodos primários, né? Somente 2 necessitaram de exames de DNA. Essa integração e cooperação interestadual para nós foi fundamental. Ela já faz parte do protocolo, né, de atendimento de desastres, mas o espírito de colaboração e solidariedade entre os 2 estados foi fundamental nesse caso. Já o assessor militar da Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Estado do Pará, ele também falou com a imprensa na tarde de ontem em Curitiba. Ele elogiou o trabalho realizado pelo Paraná no atendimento às vítimas e explicou como será então o translado destes corpos ao Estado do Pará. Nosso governador Helder Barbalho, em contato com o governador do estado do Paraná, tem articulado desde o primeiro momento onde startou a ocorrência até o momento atual, onde nós estamos já na fase de preparação e deliberação dos corpos, de maneira bem alinhada. As agências, graças a Deus, falam a mesma linguagem, isso colaborou muito para uma resposta adequada e está permitindo com que, dentro das necessidades e do tempo previsto, a gente consiga dar uma resposta para essas famílias. O know-how da administração de grandes eventos que o Paraná possui foi primordial no atendimento a uma ocorrência grande, começa com um grande número de vítimas, quer seja ela grave, moderada ou a óbito. E isso permitiu com que o estado do Pará, dentro de um tempo muito rápido, se organizasse para cruzar do extremo norte do Brasil e vir operar em consonância com esse trabalho de excelência que os senhores têm reconhecidamente aqui no estado do Paraná. Em parceria também, em contato com a empresa responsável pela transporte, pela nosso ônibus, eles já estão verificando as questões junto à seguradora quanto a trâmites funerários e preparação funerária. Então, a partir do momento que o Centro de Perícias deliberou que a vítima pode ser preparada, de imediato as funerárias já estão entrando em ação, com o transporte também e a retaguarda da funerária, nós transportarmos até o aeroporto Afonso Pena, onde uma aeronave locada pelo governo do estado do Pará vai realizar o transporte de óbitos e vítimas até o nosso estado. A assessoria de imprensa do governo do Pará me informou que ainda não há um horário definido para que os corpos sejam levados ao aeroporto e posteriormente ao estado do Pará, mas que isso deverá acontecer ainda no final da tarde desta quarta-feira. E que no que se diz respeito, Tony, a sobreviventes, dos sobreviventes que estão no estado de Santa Catarina, apenas uma mulher de 35 anos será trazida ao estado do Paraná, na cidade de Curitiba, pelo Corpo de Bombeiros do Paraná e seguirá a viagem também para o Pará por
meio de voo fretado. Junto com ela, em Garuva, em um abrigo, estavam outras 4 pessoas que decidiram não voltar para o estado do Pará e ficarão em Santa Catarina. Em Joinville, outros 8 que estavam hospitalizados, apenas 2 continuaram internados e outros 6 já foram liberados e também optaram em ficar na cidade. A Polícia Científica do Estado do Paraná divulgou ontem também uma lista, Tony, com 15 nomes dessas pessoas que foram vítimas desse acidente. Ontem, quando nós conversamos com o diretor do IML de Curitiba, ele informou que das 19 vítimas, 17 já foram identificadas, faltando apenas 2, que são recém-nascidas e ainda não têm impressões digitais. Por isso, precisaram passar por exames de DNA, Tony. Mas pelo que tudo indica, nessa parceria entre o governo do Paraná e o governo do estado do Pará, estes corpos poderão ser direcionados hoje ao estado do Pará, ainda nesta quarta-feira, após essa tragédia que vitimou 19 pessoas, Tony. Obrigado, Michel. Quem é o cinegrafista do Michel? O Ricardo. Isso. Muito bem. Daqui a pouco você volta, então. Eu já quero chamar o Adilson, né, para falar sobre a área de escape e também, viu, Adilson, o delegado que deu entrevista, ele falou assim, foi falado muita coisa, que seria excursão, até foi uma das possibilidades que a gente ventilou aqui, que era isso, que era aquilo, e que, inclusive, os sobreviventes, alguns, deram até entrevista, mas o delegado falou, tem que descartar uma boa parte dessas entrevistas, a fala, inclusive do próprio motorista, porque naquele momento há uma confusão mental, foi uma coisa muito grave, e que depois a gente conseguiu entender que o destino final de cada um deles era diferente, e a maioria quase veio buscar emprego aqui na região sul do Brasil, né, Adilson? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que acompanham o programa Voz do Litoral. Realmente, Tony, tinha muita gente no ônibus, pouco, né, uma parte veio para fazer turismo, mas a grande maioria veio justamente para procurar emprego, né, procurar um serviço, a possibilidade de uma vida melhor aqui no sul do país, né, no estado de Santa Catarina. E, lamentavelmente, não chegaram ao destino, né, Tony? Eu estava acompanhando quando você começou a falar aí no início do programa sobre a área de escape, né, o que foi falado em depoimento, que ele tentou entrar na área de escape, mas na hora havia um caminhão bitrem passando bem devagar no local ali e ele não conseguiu acessar. As imagens agora, né, das câmeras de segurança mostram que não houve essa tentativa, né, Tony? Mostra que não houve a intenção, a sinalização. Se houve a intenção, ele nem ao menos sinalizou o carro para tentar acessar a área de escape, que estava um pouquinho acima do local do acidente, né? Ele fala, né, do caminhão bitrem e as imagens mostram que não passou, nem que na hora não tinha um caminhão bitrem passando ali, e sim 2 veículos, né, de passeio ali, passando na hora que ele passa pela caixa de escape. Inclusive a gente percebe a velocidade que esse ônibus desce, né, Tony? É complicado no começo agora. Deu uma travada ali, vamos segurar a onda. Tá voltando, vamos lá. Pode seguir, Adilson. As imagens desmentem parte do depoimento desse motorista, né, Tony? As imagens foram divulgadas, como você disse, primeiro um pouco pela polícia e agora pela Polícia Rodoviária Federal. Todas as imagens, né, tornaram públicas essas imagens para que não reste dúvida nenhuma, já que mais de 30 pessoas ficaram feridas e 19 pessoas acabaram morrendo, né, Tony? Muito grave esse caso. Vai ficar por conta agora, né, Adilson, penso eu, por conta se realmente os freios tiveram problemas, os freios do ônibus,
para ver que tipo de crime ele será enquadrado, homicídio culposo, homicídio doloso, porque a imagem é clara. Não acontece aquilo que o motorista narrou, até porque ele passa pela pista do meio. Ele não tentou em nenhum momento, pela imagem, colocar o ônibus na área de escape, né, Adilson? Realmente, pelo que a gente percebe nas imagens, ele não tentou, né? Nem sabemos se ele percebeu que ele estava passando por uma área de escape, né, Tony? E alguns vídeos postados nas redes sociais e as emissoras também já estão usando. Em um deles, dos passageiros fala para o motorista, né? Motora, devagar, motora, o que indica que o motorista estava sim correndo momentos antes dele perceber que tinha perdido os freios, né? E o delegado, como disse o delegado, ele conversou, né? Já interrogou 3 pessoas que estavam no coletivo ali e 2 delas, pelo menos, informam, né, que o motorista estava abusando sim da velocidade. Então é o que você disse. O que vai, né, comprovar aí esse depoimento dele é se a perícia constatar problema ali na bolsa de ar do ônibus. Mas caso isso não ocorra, eu acho que ele vai responder sim por homicídio. De toda forma, ele responderá por homicídio. Se foi homicídio culposo, quando ele não tem a intenção, ou se foi um dolo eventual, né? Quando ele não tem a intenção, mas ele assume o risco aí ao acelerar o ônibus em uma descida, se é que ele percebeu que estava em um trecho de serra, né, Tony? Sem dúvida. Daqui a pouco você volta junto com o Emerson Menini, muito obrigado aí. Não tem... A imagem é muito clara, né? A imagem é clara porque ele até passa no meio, na pista do meio. Em momento nenhum ele tentou fazer uma manobra ou dar um sinal que pudesse entrar na área de escape. Então isso aí já começa a complicar a vida do motorista. Agora, se ele estava com um problema de freio, talvez de uma decisão dele de sair do lado esquerdo para não fazer a curva muito fechada, não é isso? Que aí sim ele ia tombar de vez, então talvez ele disse, ele vinha em alta velocidade, tanto que tem testemunha lá dentro do ônibus dizendo que ele estava em alta velocidade. Talvez ele tenha percebido que não tinha freio, isso eu não sei, quem vai saber é a perícia. Agora, pode ser sim que ele tenha jogado o ônibus para a pista do meio para tentar fazer a curva. Quer ver? Aí é bem clara a imagem. Olha lá, ele passa na pista do meio para tentar fazer a curva. Foi isso que aconteceu, porque ele não tenta em momento nenhum entrar para a área de escape. Ele não tenta, ele não dá sinal, nada. Ele passa em alta velocidade pela pista do meio, infelizmente, né? Agora vamos aguardar, vamos atualizando essas informações. Nesse momento que dá para dizer é que está complicada a vida do motorista. É o que dá para dizer. Agora tem advogado, tem um monte de coisa aí para ser esclarecida. E a própria investigação.